Olá! Um dos conceitos fundamentais desenvolvidos por Karel Kozik no livro A Dialética do Concreto é o conceito de praxis. Vamos falar um pouco hoje a respeito de como Karel Kozik trabalha no referido livro esta categoria fundamental do pensamento marxiano. Kozik começa observando que o grande conceito da moderna filosofia materialista é a praxis. Vale a pena observar, no entanto, que a praxis é mais do que um conceito. A praxis é uma categoria de análise. Ou seja, é impossível pensarmos a existência da sociabilidade humana sem entendermos que, para agir, o ser humano precisa mediar esta ação por um determinado grau de consciência, a fim de atingir os resultados pretendidos na sua ação. Portanto, se compreendermos que economia para o pensamento marxiano são as relações sociais de produção, a infraestrutura que constitui a sociedade, podemos dizer que a praxis é uma categoria econômica fundamental para a existência do humano. Entendendo-se aqui sempre por econômico a maneira como o ser social produz e reproduz a sua existência individual e coletiva. Portanto, não existe vida econômica, portanto, não existe a possibilidade de existência do gênero humano sem a praxis, sem uma ação mediada pelo pensamento, sem a intervenção do homem no mundo mediado ou utilizando um determinado grau de reflexão para a sua ação. Contudo, Kozik corrige este ponto de partida em outro momento de sua argumentação. Ou seja, ele não vai dizer que a praxis é um conceito, ele vai retomar a dimensão correta da praxis, ao considerá-la como uma categoria analítica. Portanto, a praxis não é apenas algo que você possa definir no plano do pensamento. A praxis é algo que está indissociavelmente colada ao agir humano. O Kozik vai observar na página 199 do livro A Dialética do Concreto. A praxis não é um conceito filosófico, mas uma categoria da teoria dialética da sociedade. Por outras palavras, é impossível pensarmos a existência da vida social sem pensarmos que, ao mesmo tempo, que ela pressupõe uma intervenção ativa do homem face às condições objetivas que encontra, aquilo que geralmente chamamos por natureza, visando transformar esta natureza ou estas condições objetivas dentro de determinadas finalidades perseguidas previamente. Kozik atenta que o caráter social exclusivamente humano, que a praxis, ela tem um caráter social e exclusivamente humano. Portanto, é somente no humano que se verifica a ação mediada pela consciência. Os animais não desenvolvem praxis. Apenas o ser social tem esta possibilidade dada a própria lógica interna do seu ser. Nos demais animais opera o instinto e não a praxis. Assim, vai dizer Kozik, no conceito de praxis, ou seja, na categoria de praxis, mais precisamente falando, no conceito de praxis, a realidade humano-social se desvenda como o oposto do ser dado, isto é, como formadora e, ao mesmo tempo, forma específica do ser humano. Isto é fundamental. Categoria humano-social, na medida em que, entendida no sentido de que, ao desvendar respostas para os problemas que estão colocados no plano da vida cotidiana, este ser
ele é obrigado a estabelecer relações com outros seres sociais a fim de encontrar respostas mais eficazes, mais rápidas e que atendam não apenas àquele determinado sujeito, mas ao conjunto de sujeitos que com ele formam a sociabilidade. Daí que a praxis é uma categoria humano-social, na medida em que ela vai colocar em movimento, ela vai possibilitar cada vez mais o desenvolvimento das relações de sociabilidade. Uma vez que para operacionalizar esta relação do homem com a natureza, portanto, do ser social com as condições objetivas mediadas pelo trabalho, você precisa cada vez mais da cooperação de outros seres, a fim de criar um salto qualitativo no interior do gênero humano. Esta possibilidade não está dada aos animais. Os animais, eles são uno com a natureza. Significa que eles respondem aos problemas da sobrevivência apenas no plano do estritamente biológico. Esta é uma diferença em relação ao ser social, aos seres humanos, uma vez que a praxis permite a estes seres irem para além da dimensão estritamente biológica. Permite a estes seres criarem outras manifestações da vida, como a arte, a literatura, a filosofia, a teoria e várias outras dimensões da vida social, como a música, por exemplo, para complementarmos aqui. Kozik vai observar, portanto, que a praxis é a esfera do ser humano. Ele acentua bem isto nas páginas 201 e 202 da Dialética do Concreto. Para ele, na praxis se revela o caráter autêntico da criação humana como realidade ontológica, entendendo-se aqui ontologia por aquelas determinações reais do ser. Portanto, através da praxis, o ser, ele busca a comprovação de se aquela observação que ele realizou é correta ou não. Se aquilo que ele interiorizou da observação, refletiu sobre a observação, a resposta que ele criou a partir desta observação, que vai submeter ao crivo da ação, se aquela resposta é adequada ou não, apreendeu os nexos causais da realidade ou não. Portanto, o autêntico caráter da criação humana como realidade ontológica. Ou seja, na praxis se revela aquele ser ontocriativo, no qual se manifesta a realidade e, de certo modo, se realiza o acesso à realidade, à verdade. Entendendo-se aqui a verdade como a possibilidade de captar, em um momento determinado, os elementos constitutivos daquela realidade. Para o pensamento ontológico marxiano, para o pensamento lukácsiano ou para o pensamento em geral que busca se apropriar da concepção materialista da história, a realidade é sempre a realidade de uma determinação concreta, é a realidade de um momento específico. Não existem verdades eternas para a concepção materialista da história e muito menos para a compreensão ontológica do ser social. Outro elemento importante a se destacar na reflexão do Karel Kozik a respeito da praxis é que, para ele, na praxis, o homem desvenda a sua genericidade humana. Significa o quê? Falar em genericidade humana significa que cada vez mais em cada indivíduo está contida estão contidas todas as conquistas desenvolvidas pela humanidade. O homem é um ser genérico na medida em que em cada indivíduo está presente também o conjunto da trajetória da humanidade.
Falar, por exemplo, pode parecer um ato simples, mas só podemos falar em razão de que houve um longo processo de desenvolvimento histórico-social no transcurso de séculos e séculos de existência do gênero que possibilitou a articulação das palavras. Então, cada um de nós é um ser genérico, na medida em que cada um de nós está contida a humanidade, presente e passada, forjando elementos para a transmissão, tá certo, desta genericidade para gerações futuras. Portanto, na praxis, o homem desvenda a sua genericidade humana. Vai dizer o Kozik ainda na página 202. A praxis, na sua essência e universalidade, uma vez que quanto mais este ser se apropria da natureza, mais ele vai colocando a sua presença no mundo, daí a universalidade do gênero, né? A praxis, na sua essência e universalidade, é a revelação do segredo do homem como ser ontocriativo, ou seja, o ser que se apropria da realidade, transforma a realidade e consegue estabelecer saltos qualitativos em relação a esta realidade. Aquilo que o Lukács chamaria de uma existência não mais muda. Ele não é passivo diante do mundo, ele é um ser ativo diante do mundo. A praxis, na sua essência e universalidade, é a revelação do segredo do homem como ser ontocriativo, como ser que cria a realidade humano-social e que, portanto, compreende a realidade humana e não humana, a realidade na sua totalidade. A praxis do homem não é atividade prática contraposta à teoria. É determinação da existência humana como elaboração da realidade. Portanto, a praxis ela implica a compreensão do real. Não existe uma ação desvinculada da compreensão mínima da realidade. Esta ação ela só pode se colocar como prática transformadora, como ação transformadora, a partir do momento em que ela se apropriar dos elementos estruturantes de uma determinada realidade e criar mecanismos e criar caminhos para a operacionalização desta realidade à luz das possibilidades abertas por esta realidade na sua estrutura. Praxis, nesta perspectiva ontológica, portanto, é atividade. Vai dizer o Kozik, na sequência da página 202. A praxis é ativa. É atividade que se produz historicamente, ou seja, é uma ação humana que é transmitida de geração a geração e que se aprimora de geração a geração. Não existe uma única praxis. Existe uma praxis que, no transcorrer do desenvolvimento histórico-social, se aprimora cada vez mais. Quer dizer que se renova continuamente e se constitui praticamente. Quer dizer ainda que se renova como unidade do homem e do mundo. Portanto, do ser que observa e do mundo que existe. Da matéria e do espírito, ou seja, das condições materiais de existência e da capacidade do ser apreender no plano da consciência esta realidade que existe. Do sujeito e objeto, portanto, do ser que age e da realidade que vai sofrer a intervenção deste ser. Do produto e da produtividade. Porque esta ação vai produzir um determinado resultado. Este resultado vai colocar ao ser social novas questões e estas questões vão exigir novas respostas num fluxo contínuo. É lógico que, falando assim, tem-se a impressão de que primeiro vem um e depois o outro, mas são processos que caminham conjuntamente, perguntas e respostas. Como a realidade humano-social é criada pela praxis, diz o Kozik, a história se apresenta como um processo prático, no curso do qual o humano se distingue do não humano.
o que é humano e o que não é humano não são já pré-determinados. São determinados na história mediante uma diferenciação prática. Ou seja, através da praxis, o homem se distancia cada vez mais dos demais animais. Isto vai ser fundamental. É uma reflexão que vamos encontrar no texto do Engels, o papel do trabalho no processo de transformação do mono em homem. Vamos encontrar na ideologia alemã, vamos encontrar nos manuscritos econômicos e filosóficos. Quando tanto Marx quanto Engels acentuam que, através da praxis, cada vez mais este ser social ele mostra sua distinção em relação aos demais seres vivos, sobretudo em relação aos demais animais. Esta praxis, ela pressupõe, portanto, um dispêndio de energia física e mental. Para agir, o ser precisa despender energia física e mental. Portanto, para agir, é necessária a mediação do trabalho, que é uma categoria fundamental no interior da teoria marxiana, da reflexão marxiana. É no trabalho, na prática laborativa, que a praxis encontra sua efetividade, ou seja, sua realização. Porém, o ato do trabalho, a mediação do ser social com as condições objetivas, portanto, com a natureza e com os demais seres que com ele atuam, vai implicar sempre um dispêndio de energia física e mental. Não há praxis sem dispêndio de energia física e mental. Desse modo, Kozik acentua: assim, a praxis compreende, além do momento laborativo, que é o dispêndio de energia física e mental, para você produzir a relação, produzir uma realidade que se subordine às suas necessidades. Assim, a praxis compreende, além do momento laborativo, também o momento existencial. Existencial porque o ser começa a se perceber como ser no mundo. Ela se manifesta tanto na atividade objetiva do homem, ou seja, quando ele intervém no mundo, que transforma a natureza e marca com sentido humano os materiais naturais, porque a partir do momento em que este ser transforma uma pedra em um instrumento cortante, esta pedra ela já não é mais uma pedra normal, é uma pedra que está transformada pela ação do homem. Que transforma a natureza e marca com sentido humano os materiais naturais, como na formação da subjetividade humana, porque quando ele transforma, ele também aprende. E quando ele aprende, ele já não é mais o mesmo ser que era antes de intervir. Na qual os momentos existenciais, como a angústia, a náusea, o medo, a alegria, o riso, a esperança, etc., não se apresentam como experiência passiva, mas como parte da luta pelo reconhecimento, isto é, do processo da realização da liberdade humana. Por outras palavras, é impossível imaginar que ao descobrir que é possível dominar a natureza, que é possível subordinar as condições objetivas às suas necessidades materiais e espirituais, que este ser não tenha alguma reação emocional. É importante observar também que quando Kozik está dizendo que é uma luta pelo reconhecimento, um processo de realização da liberdade humana, é sempre importante destacar que é uma liberdade concreta. Liberdade no sentido marxiano, ela está dada pelo grau de autonomia que o ser consegue em relação às condições objetivas, sendo que a natureza será sempre o seu laboratório de intervenção. É impossível uma liberdade total, uma vez que todo ser sempre terá que se valer das condições objetivas para produzir e reproduzir a sua existência. No entanto, é possível que este ser se distancie cada vez mais das condições de reprodução imediata, das condições biológicas de reprodução imediata.
E isto vai marcar também, vai demarcar a distância dele em relação aos outros animais. Sem um momento existencial, o trabalho deixaria de ser parte da praxis. Ou seja, este ser, ele também vai desenvolver a sua humanidade na medida em que age, na medida em que ele desenvolve sentimentos, sensações, experiências, risos, tristezas, frustrações e conquistas. Kozik atenta ainda para como a praxis distancia o homem, o ser social, das barreiras naturais, das quais vimos falando em momentos anteriores. Ainda que este mesmo ser jamais possa se emancipar totalmente da natureza, para satisfazer as suas carências no sentido das necessidades biológicas e sociais. É neste sentido que a praxis é, também, momento no qual se criam as condições para ampliação da liberdade do ser humano. Liberdade entendida aqui como esse distanciamento cada vez maior em relação às barreiras naturais imediatas. Como vai dizer o Kozik na página 204, a praxis é tanto objetivação do homem e domínio da natureza, quanto realização da liberdade humana. Além disso, diz Kozik, a praxis, no processo no qual se cria a específica realidade humana, cria, de certo modo, uma realidade que existe independente do homem, no sentido de que este ser desencadeia potencialidades que nem sempre ele controla de imediato. A ação dele vai apresentar respostas, mas tanto as perguntas quanto as respostas jamais serão 100%. Tanto a pergunta não vai aprender 100% da realidade objetiva, quanto a resposta não vai fornecer também 100% das causações que integram aquela estrutura social, aquela determinada estrutura sobre a qual o ser social precisa intervir. A praxis no processo no qual se cria específica realidade humana, cria, de certo modo, uma realidade que existe independentemente do homem. Na praxis, se realiza a abertura do homem para a realidade em geral. Ele começa a perceber o mundo. No processo ontocriativo da praxis humana, baseiam as possibilidades de uma ontologia, isto é, de uma compreensão do ser, portanto, uma compreensão daquilo que existe. A criação da realidade humano-social constitui o pressuposto da abertura e da compreensão da realidade em geral. Quanto mais ele intervém com a praxis, mais ele vai ter uma compreensão real daquele mundo real que tem diante de si. A praxis, como criação da realidade humana, é ao mesmo tempo o processo no qual se revelaram, em sua essência, o universo e a realidade. Portanto, através da praxis, este ser não apenas ele se transforma subjetivamente, não apenas ele transforma a realidade objetiva, mas ele vai cada vez mais ampliando o seu conhecimento sobre o mundo que tem diante de si. E para finalizar, observemos que a praxis, é pela praxis que o humano reconhece seu predomínio sobre o ser orgânico e inorgânico. O ser orgânico e inorgânico, a sua constituição física e a realidade que existe fora do seu organismo, sobre as condições biológicas e a própria natureza objetiva do mundo, bem como sua genericidade. Pela praxis ele se percebe não apenas como existente, mas também como o outro, fazendo parte do gênero humano, e as demais coisas que o cercam como sendo possíveis de serem apropriadas pelo humano. Seu caráter distintivo em relação aos demais seres, a praxis vai mostrar a diferença que há entre os homens e os animais. Assim, conclui Kozik, o homem, sobre o fundamento da praxis e na praxis, como processo ontocriativo, cria também a capacidade de penetrar historicamente por trás de si, em torno de si, e, por conseguinte, estar aberto para o ser em geral. Ele finaliza esta passagem na página 206.
Concluímos, pois, aqui algumas observações de Karel Kozik na dialética do concreto a respeito da praxis. Espero que tenham gostado e, se gostaram, assinem o nosso canal. Obrigado.